Oi, crianças, tudo bem? Então, começamos uma nova semana com a nossa época de zoologia e é a nossa última semana dessa época. Durante a nossa caminhada até o 8º ano, ainda teremos outras épocas de zoologia, onde vamos conhecer outros animais. Então, essa semana ainda a gente vai conhecer mais 2 animais. Então, durante essa semana, na semana passada, aliás, nós falamos sobre 2 animais muito interessantes. Falamos primeiro sobre o polvo e todas as suas características, os lugares onde eles habitavam. E na sexta-feira, nós falamos sobre um outro animal. Vocês se recordam que animal era aquele? Um animal pequenininho, muito ágil. Vocês lembram qual era? Quem falou que é o rato, acertou. Então, o rato... Não sei se vocês já viram o rato pessoalmente, tiveram o prazer de ver o rato pessoalmente. Eu já vi vários tipos de ratos, uns maiores, outros menores. Ou por foto, figuras, ou até mesmo em filmes. Então o rato é um animalzinho muito interessante, porque ele tem um corpo, um troncão assim. Se a gente olhar, ele tem um tronco muito grande perto da sua cabeça, porque a sua cabeça é bem pequenininha. E é como se fosse que a cabeça fosse a continuidade daquele corpo. E ele é muito ágil, apesar de ter os membros bem pequenininhos, ele é muito ágil. E tem uma cauda bem longa. E é muito interessante que ele tem uma característica, ele é um roedor. E os roedores, eles têm esses 2 dentes, como eu falei, esses 2 dentes da frente, que são os dentes que a gente chama de incisivos, que eles não param de crescer nunca. Então, como eles roem, ele vai desgastando o dente e os dentes continuam a crescer. Eles também têm 2 orelhinhas bem ágeis, assim, bem características. Então, isso foi a nossa aula de sexta-feira, onde a gente falou sobre o rato. E hoje nós vamos conhecer um outro animal. E eu, como sempre, antes de falar especificamente sobre esse animal e suas características, eu vou contar uma história para vocês sobre esse animal. Essa história de hoje é de um menino chamado Pedro. Pedro era um menino muito curioso. Ele gostava de conhecer várias coisas. Então, ele sempre estava em busca de novidades, procurava aqui, procurava ali, sempre atento e fazia perguntas. E o Pedro tinha um avô. O avô do Pedro morava num sítio muito bonito. E todas as férias, o Pedro ia até a casa desse avô, né, no sítio, ficar lá com eles algum tempo. E lá o Pedro, essa curiosidade do Pedro ficava mais aguçada ainda, porque tinha vários pés de várias frutas, animais super diferentes, e ele sempre pesquisando. Ele falava, inclusive o Pedro falava, que quando crescesse, queria virar um pesquisador. E certa vez, ele foi na casa desse avô. Esse avô, ele criava vacas de leite e também tinha plantação de milho e de arroz. E ele foi, então, certa vez no avô e ficou o dia inteiro brincando muito. E como estava assim no finalzinho da tarde, ele se tocou, Pedro percebeu que ele nunca tinha ido num lugar específico do sítio. Era um lugar que ficava mais afastado da casa. Então ele falou assim, eu vou me aventurar aí num lugar um pouquinho mais afastado da casa. Só que para chegar nesse lugar tinha que passar antes por umas árvores, que era um pomar assim. Então Pedro tomou coragem e foi. Primeira vez que ele estava indo, né, para aqueles lados. Ele passou pelo pomar, inclusive até pegou uma mexerica, que estava na época de mexerica. Ele pegou a mexerica, foi chupando assim, que estava uma delícia. Ele passou pelas árvores, chegou num lugar assim, bem aberto, tanto cheio de gramas e algumas moitinhas. E lá, bem longe, tinha uma lagoa bem grande. Uma lagoa assim, com as águas bem calminhas, bem tranquilas. E era tão bonita essa lagoa que a luz do sol refletia, batia e parecia que a lagoa toda brilhava. Só que daí ele ficou super impressionado com o tamanho da lagoa, e daí ele começou a olhar bem e viu que tinha uns animais ali do lado da lagoa. Um grupo de animais assim, diferentes, os animais que ele nunca tinha visto. Ele começou a se aproximar, percebeu que os animais eram mansos. Aí ele ficou pensando, nossa,
nossa, mas que animal estranho, né? Diferente, eles são grandes, parecem um rato gigante, mas diferente do rato, ele tem um nariz menos pontudo. Daí, eu falei assim, nossa, o que será? O que será que esses animais? E daí a curiosidade foi aumentando e ele foi chegando mais perto. E Pedro começou assim a observar aqueles animais. Viu que eles tinham os pelos grossos, todo marrom pelo corpo inteiro. Parecia uma família. Tinha uns animais maiores, outros menores e uns filhotinhos. E de repente ele viu que vários animais daqueles entraram dentro da água. E ele ficou impressionado, porque o animal entrava dentro da água e ficou um tempão lá, mergulhado. Nossa, como esse animal tem um fôlego bom, né? Ficou mais de 5 minutos lá debaixo mergulhando. E ele achou aqueles animais muito simpáticos, assim, olha, né, que interessante. Ele falava assim, nossa, se olhar bem, ele tem o tronco muito maior que a cabeça dele. E os membros, apesar de serem grandes, assim, os animais serem grandes, os membros eram curtos. Então o que dava volume naquele animal era aquele tronco grande dele e a cabeça era comparado assim com o tronco menor. E tinha assim, até ele pensou, nossa, parece um tipo de porco, mas porco tem um focinho, ele não tinha, era uma carinha meio reta. Eles eram uma carinha assim tão simpática que ele viu os filhotinhos, achou os filhotinhos tão fofos que ele quis até pegar um pra ele. Mas ele achou melhor não pegar, né? Porque eles sabiam que seria muito triste um filhote ficar longe da mãe. Ele ficou lá admirado com aquilo, mas ele viu que já começou a anoitecer. E daí ele foi embora e foi correndo falar pro avô dele do que ele tinha descoberto. E chegou pro avô e contou. Daí o avô dele, ai, seu Pedro, então o senhor descobriu o local das capivaras? Daí ele falou, capivara? Mas o que é capivara? Daí ele falou assim, olha, os capivaras, eles são animais muito dóceis. Eles vivem assim próximos de água, de lugar que tem muita água, porque eles precisam muita água para fazer algumas atividades, né? E eles são herbívoros. O Pedro olhou, herbívoro? O que é isso? Ele falou, herbívoros são animais que comem plantas. Então eles ficam ali pastando no lugar perto da lagoa, entra dentro da lagoa, come algumas plantinhas aquáticas. E também, quando eu colho os milhos, toda vez que sobra algum farelo, eu levo lá e deixo. Elas adoram o milho. E eles são assim, os roedores. Sabe o rato? O rato é um roedor também, só que o rato é um roedor pequenininho. Ele é um roedor grande, inclusive ele é considerado o maior roedor do mundo. Nossa, o Pedro ficou muito feliz em saber de tantas coisas interessantes sobre a capivara. E daí ele falou assim, quando eu crescer eu quero pesquisar mais sobre a capivara. E foi o que aconteceu. O tempo passou, Pedro cresceu e ele virou um biólogo. E ele ficou especialista em estudar sobre as capivaras. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, desse vídeo. E hoje, como atividade no caderno, vocês vão escrever o texto, copiar o texto que está lá sobre o rato, ok? Qualquer problema, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Um beijo!